transferir dinheiro do fundo familiar e enviá-lo para Yang Vebi. O tio Park respondeu que esse não é o dinheiro, é para o jovem mestre usar ao se casar. A mãe de Yang Wes interrompeu o tio Park. Por favor, pare de falar. O grande problema atual para a família é amarrar Park Jin ao nosso barco. Todo o resto não é importante. O lugar para o jovem mestre só pode ser para o pequeno se sacrificar para que a família suporte. Submissão. O tio Park, neste momento, tinha uma expressão cansada. O jovem mestre está de fato lamentável. Imediatamente, Yang W. Bua notificou de uma mensagem bancária. Olhando para o valor recebido, Yang W. sussurrou muito rápido. Eles transferiram 60 milhões. Para mim, sempre pensei que os pais amavam seus filhos. Não esperavam que eles os entendessem mal. Mãe, fique tranquila, eu não vou perder para Kim Ji. Su em outro canto da concessionária de carros. Park Jin perguntou se eu tinha. Meu Bugatti Veyron reservado chegou bem rápido, hein? Park Jin, concentre-se no seu trabalho. Fique tranquila, vamos para a sala VIP e assinemos o contrato neste momento. Park Jin, o jovem examinou os arredores, e de repente, teve uma visão de perto. Havia muitas mulheres bonitas. Nesta exposição de carros, modelos deslumbrantes de fabricantes de automóveis com corpos bem proporcionados, peitos perfeitamente arredondados e curvas ideais, tornando um dia visualmente agradável para o jovem. Depois de conferir todas as belas garotas, ele pensou que, se fosse no passado, não teria ousado se aproximar inesperadamente. O jovem avistou Kim Ji-Soo e Yang conversando. O que está acontecendo aqui? Kim Su e Yang se encontraram. Elas são próximas? Então ele notou Park Min e Yang no meio da multidão. Ao ver as três garotas parecendo amigáveis, o jovem pensou que se tratava de um trio de irmãs juramentadas com intuição aguçada. Park Min Yang sempre sentiu algo estranho. Sempre sinto como se alguém estivesse me observando, pensou ela. Kim Ji notou Park Min, imerso em pensamentos, perguntou o que havia de errado. Minon, vamos continuar olhando enquanto isso. Park Jin se abaixou, evitando a situação, o que levou a perguntar com confusão. Park Jin contemplei, embora eu esperasse que chegasse o dia em que eu seria rejeitado. Não pensei que isso aconteceria tão rápido. Parece que ambos sabem da existência um do outro, mas mesmo assim, não cortaram laços comigo. Parece que ainda não suportam me cortar neste momento. Rai notei parte da expressão peculiar de Jin e perguntei ao presidente Bakun se ele estava bem. Algo desconfortável. Afinal, ambos têm uma pontuação de favorabilidade acima de 95 e vice-versa. É uma oportunidade para eu virar o jogo. Depois de uma breve reflexão, Park Jin respondeu em não. Preocupações. Só tive uma cãibra muscular há pouco. Aliás, presidente, qual é o carro mais caro aqui para vocês hoje? E parecia bem preparado para a pergunta, porque eu gastei muito. Hoje, os três carros mais caros da noite são o Pagani Z, Lamborghini Poison e o Bugatti Veyron. Reservou Park Jin, decididamente, disse, tudo bem, eu quero os três. Me dê os preços. Esta introdução de compra única de Park Jin à esquerda. Todos atordoados. Usando três carros para testar a solidariedade da sua aliança. O nome do seu pai me faz congelar com apenas uma resposta. Quero tudo bastante desafiador, embora Park Jin, um jovem calmo, respondeu que dinheiro não é o problema. Você entende meu nível de gastos,
Você é imediatamente esclarecido, você entendeu mal. Não se trata de dinheiro, mas ambos já foram reivindicados por outra pessoa, surpreso com esta resposta. Park Jin perguntou reivindicado por quem? Isso é bastante audacioso. Todos vocês gesticularam para o lado e disseram que é o presidente Ban. Olhem ali, ele é o cabelo do conglomerado Young. A família mais rica do país Young reservou os 2 carros restantes no ano passado com a intenção de presenteá-los à sua irmã mais nova. O conglomerado Young, um ex-Yaman domina toda a nação e agora eu cruzo o caminho deles por causa de um carro. Presidente Bakan, por favor, espere, tem outro carro de luxo no meu lugar, vou escolher o mesmo que você. Inesperadamente Park Jin testemunhou uma visão incomum ao ver John Hare continuando sua conversa com Yang com olá, senhorita, sou da família John, você me honraria adicionando seu VTAT para nos conhecermos. Eu sei que é um pouco abrupto, mas você se parece muito com um amigo meu que faleceu devido a uma doença há muitos anos. É meu maior arrependimento na vida encontrá-lo anos depois. É como reencontrar meu amigo. Sinta-se à vontade para me bloquear. Só espero compensar o remorso. Yang Via hesitou. Constrangidamente arrependida por isso, ela notou Park Jin. Yang Via pensou consigo mesma. O olhar dele é tão frio, como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Por que eu considerei adicionar essa pessoa? O que lhe dá o direito de me olhar daquele jeito? Tudo bem se ele for brincalhão, mas se eu fizer o mesmo, é como ser um ladrão com base no que? Bem, no máximo, adicionar VTAT sem falar pode fazer Park Jimon se sentir ameaçado. Depois de contemplar Yang, nós intencionalmente provocamos Park Jin e respondemos a Young. Claro que você disse isso, vamos nos adicionar. No VTAT, ela olhou para trás, mas não viu Park Jin. Oh, onde está Park Jin? O que eu fiz de certo ou errado? Por que sinto uma sensação de amargura? Você? E perguntou. Park Jin, presidente, Ban, você conhece aquela garota? Você a conhecia antes ou é um conhecido recente? Ouvindo isso, você interveio e perguntou se você, no carro de John Hare, eu pago 1 bilhão. Isso é o suficiente, mesmo que o preço para comprar aqueles 2 carros adicionais seja altíssimo. Você, Allen, definitivamente concordará. No entanto, Park Jin permanece indiferente e diz: eu sei que você sempre mantém a integridade em seus negócios. Se você achar isso muito problemático, considere que eu nunca disse nada. Enquanto Park Jin fala, um olhar de decepção e tristeza aparece em seu rosto, em seu coração. Yang Vei sempre foi a mulher com uma certa posição, um primeiro amor memorável, mesmo depois de tantos anos, seus sentimentos por ela nunca desapareceram. No entanto, hoje marca o fim de tudo. Inicialmente, Park Jin não tinha nenhuma intenção de comprar aqueles carros, mas porque Angu adicionou facilmente o chá de molhado de Young Jun. Mestre, ele decidiu fazer com que ambos parecessem bons desta vez, então se despeça de Yang Web, ouvindo Park Jin. 1 bilhão de dólares, e as pernas e mãos tremem, incapazes, para se manter firme. Apesar de não querer ofender o presidente Young antes, parece que ele está reconsiderando agora um negócio tão lucrativo, mesmo em seus sonhos. Você não ousaria pensar que o dinheiro em mãos não deve ser deixado intocado. Wen não está mais preocupado se perderá o favor do presidente Young. Ele não se preocupou em se importar enquanto dava um passo à frente, passando o braço sobre o ombro de Park Jin, dizendo alegremente, sem problemas. Absolutamente sem problemas.
O que é 1 bilhão para o jovem mestre John Park Jin já havia antecipado o acordo de UA. Então, sua expressão não demonstrou surpresa. O jovem olhou para UA atentamente. Acrescentou, claro, eu falo direto ao ponto, apesar do comportamento aparentemente alegre. Com Park Jin, com sua experiência, e logo percebeu por que o jovem havia jogado fora um preço altíssimo junto com o que ele testemunhou antes, e viu o olhar de Park Jin em direção a Yang, adeus, e silenciosamente afirmou para si mesmo, parece que é uma competição de ciúmes por uma mulher. Ofendendo o jovem mestre Young por não ganhar 800 milhões, só um tolo faria isso. Tal coisa na mente de Allen. A única coisa neste momento é o negócio lucrativo à sua frente. O jovem mestre Young não tem importância. Originalmente planejava cumprimentar o presidente J e seu irmão um pouco, mas agora os ignorou para acompanhar Park Jin no pagamento dos carros. Ele murmura para si mesmo enquanto caminha, desculpe, jovem mestre Young, no meu lugar, eu não valho 800 milhões. Park Jin entra na sala e começa a usar seu cartão Black Power para pagar pelos carros de luxo. Após concluir o pagamento, o jovem senta-se casualmente de pernas cruzadas, tomando chá enquanto o dinheiro é rapidamente transferido para a conta de um amigo. Ele levanta sua xícara de chá, convidando Park Jin a cena com a cabeça, dizendo, tudo bem, o dinheiro foi transferido. Vamos cooperar, felizmente, presidente Bacon. Você tem alguma outra distribuição? Depois de decidir comprar todos os cartões do jovem mestre Young, Park Jin também tem outro pensamento em mente, ele quer que Yang Web saia com o coração pesado. Park Jin pede a todos vocês que o ajudem em um assunto que eu realmente preciso da sua ajuda. Em breve, quero organizar atividades no salão de exposições de carros, mesmo sabendo que tudo que Park Jin fez hoje estava relacionado a relacionamentos, ele ainda não conseguia adivinhar o que se passava na mente de Park Jin, ouvindo o jovem Wan. Pergunta surpreso, organizar atividades, que tipo de coisa lá fora? Yang Web examina os arredores, procurando por Park Jin, mas não o vê. Ela se sente um pouco inquieta, imaginando onde ele se separou. Jin corre para enquanto procura por Park Jin e Yang Web inesperadamente vê um piano sendo levado na frente dela. Todos na exposição de carros estavam curiosos, reunindo-se para ver que evento estava prestes a se desenrolar. Yang sentiu-se um pouco perplexo e olhou fixamente para o piano, murmurando, esta é uma apresentação musical. Mas quem toca piano em uma exposição de carros? À medida que mais pessoas ficavam intrigadas com o piano, um homem exclamou, de onde veio isso? É um programa especial. Os jovens também foram atraídos pelo piano. Conforme ele era apresentado, discutindo entre si, isso é dos fabricantes de subwoofer, isso é da conferência de imprensa de Robert. Os murmúrios e discussões ficaram mais altos, com as pessoas se perguntando, eu me pergunto. O que está acontecendo emergindo de uma névoa branca? Park Jin deu um passo à frente e se aproximou do piano. O jovem não pronunciou uma palavra, mas transmitiu suas emoções a cada toque de tecla. Ao testemunhar isso, Yang sentiu uma sensação de desconforto e pensou consigo mesma. Park Jin, o que você está tentando fazer tocando piano? Nunca ouvi uma música tocada por Park Jin, mas o som deste piano. Yang de repente percebeu as emoções embutidas no piano de Park Jin. Plano tão melancólico que ela ficou momentaneamente cativada, mas suas lágrimas já haviam caído. Yang rapidamente enxugou os 2 filetes de lágrimas que rolavam por suas bochechas. Ela chorou incontrolavelmente como uma criança que acabou de perder seu doce, dizendo que este som de piano é muito triste. Park Jin derramou sua alma em cada toque de tecla.
Ele fechou os olhos tocando o piano com o espírito de um homem passando por um desgosto prestes a se separar de sua namorada. Suas mãos deslizaram suavemente sobre cada curva das teclas, fazendo o coração doer no ouvinte. Qualquer um que tenha experimentado um primeiro amor não correspondido. Enquanto ouvia ao som da música de Park Jin, ninguém conseguia conter as lágrimas. Alguém soluçou e exclamou: "O som do piano é tão lindo que me lembra do meu primeiro amor." Outra pessoa disse: "Acho que vi meu falecido avô. Quem é esse cara e por quê? Quando ouço seu piano, não consigo evitar." Mas derramou lágrimas naquela multidão. Kim Joo e Park Man-young também estavam presentes. Kim Dong. Senti que o humor de Park Ji não estava muito bom hoje. Park Min-young olhou para Yang Uibai e murmurou: "É por causa do que aconteceu com Yang Uibai antes?" Mais cedo, quando ela viu Junho se aproximando de Yang para conversar, Park Min-young sentiu o humor de Park de hoje, que estava direcionado a Yang. Ela pensou consigo mesma: o piano de Park Jin está cheio de melancolia, tristeza e decepção. Todos os convidados da exposição de carros parecem ser levados a outro mundo onde apenas as nuances emocionais dos relacionamentos existiam. Quanto a Yang Uibai, ela se sentiu perdida, oprimida pelas emoções que Park Ji estava expressando através do piano. Memórias dos dois lentamente aparecendo e desaparecendo rapidamente. Park Jin continuou tocando a música inteira neste momento e Yang Noise aproximou-se. Park Ji gentilmente disse algumas palavras para ela. Amar alguém significa deixá-la ser livre, mesmo que eu sofra tudo. Sobre Yang compraria. Você está livre agora. Depois disso Park Jin se virou e foi embora. Neste ponto Yang sentimos que ela estava errada e lágrimas caíram. Park Ji não vai. Eu estava errado. Não me deixe sozinho. Depois de dizer as palavras necessárias Park Jin simplesmente foi embora, deixando Yang nós parados lá com um profundo sentimento de arrependimento. Yang por gritou o nome de Park Jin. Park Jin, por favor, não vá. No entanto, não importa o quão alto ela chamou Park Jin. Parecia indiferente. Ele continuou indo embora sem olhar para trás nenhuma vez. Enquanto ele passava, estava prestes a perseguir o caso. Atrás dele, o súbito aparecimento de um membro da equipe carregando um arquivo a interrompeu. Por favor, pare. Você é Igveb, o membro da equipe. Olhou para Yang Vei com olhos inquisitivos antes de continuar. Sim, eu sou. Qual é o problema? Yang Vei respondeu. Um membro da equipe abriu o arquivo e entregou a ela um documento dizendo: anteriormente o presidente Bakun comprou o mais caro Lamborghini Veneno para você. Este é o contrato de compra. Por favor, verifique. Yang. Nós ficamos congelados por alguns segundos ao ouvir isso, examinando cuidadosamente o contrato. De fato era como descrito. O papel era um contrato para a compra do carro. Há poucos momentos, Park Jin havia se despedido dela. Agora, com a entrega do contrato de compra, Yang não conseguia acreditar no que via e perguntou ao funcionário: mais uma vez, Park Ji havia comprado este carro para mim? Em seu coração, um pensamento surgiu. Será que ele veio aqui para comprar um presente para mim? O funcionário confirmou que sim. Correto. Com admiração na voz, eles acrescentaram: Sherman Bachan escolheu o mais caro. Com apenas um olhar, demonstrando generosidade e sinceridade, Yang seguiu o funcionário até a sala para o contrato e retirada do veículo. Sua mente estava em turbulência naquele momento. O que ela mais se arrependeu foi de ter aceitado o contato molhado daquele mestre Yang. As lágrimas caíram involuntariamente e ela se culpou por ele ter me tratado incondicionalmente bem. E o que eu fiz? Ela sentiu um calafrio, como se estivesse entrando em um espaço gelado onde a presença de Pardim pairava por toda parte. Ela percebeu, em choque, que, por uma pequena briga, eu havia danificado a confiança que ele tinha
Apesar dos seus esforços, ela não conseguia conter as suas emoções. Young-Web sentou-se no chão, segurando o rosto e chorando alto. Boou! Park Jin viu Young-Web com tanta dor. Kim e Park Man-young se aproximaram para consolar a sua irmã Gang. Não chore mais. Acalme-se, isso mesmo, não chore mais. Assim que o membro da equipa estava à procura de Kim Jisoo e Park Min-young, as duas chegaram ao local. Há também a senhorita Kim e a senhorita Park, o presidente Bakun, também compraram para cada uma de vocês um carro de luxo no valor de milhões. Aqui estão os contratos de compra. Ao ouvir isto, Kim ficou paralisado enquanto Park Man-young abaixou a cabeça em contemplação. As duas meninas viraram-se para olhar para Young-Web e entenderam por que Park Jin tinha agido da forma como agiu hoje. Park Man-young afirmou que parece que Park Jin sabia desde o início que nós nos envolvemos numa série de eventos. Kim Jisoo concordou com a cabeça, mas mesmo assim, ele não hesita em gastar por nós. Foi só neste momento que as três meninas realmente compreenderam os gestos sinceros de Park Jin. Em relação a cada uma delas, ele enxerga através, mas permanece em silêncio, mantendo cuidadosamente um equilíbrio em nossos relacionamentos. Apesar de ser paquerador, ele trata cada uma de nós genuinamente. Agora, as três garotas não culpam mais Park Jin por sua natureza paqueradora. Em vez disso, elas ficaram profundamente comovidas com seus sentimentos genuínos. Kim Jisoo estava emocionada ao falar sobre Park Jin. Ele é sempre assim, silenciosamente se sacrificando pelos outros sem esperar nada em troca. Park Min-young ficou igualmente tocada ao relembrar seu primeiro encontro com Park Jin, apesar de suas constantes suspeitas e acusações injustas, ele nunca a abandonou. Park Min-young abaixou a cabeça, seus olhos cheios de tristeza. Eu é sempre confiável, embora eu sempre o tenha entendido mal, ele ainda me protegeu. Young-Web enxugou as lágrimas gentilmente, expressando através de soluços que Park Jin é bondoso e eu colaborei para enganar seu dinheiro apenas por causa da pressão social. Eu sou realmente tola. A admiração das três garotas aumentou ainda mais. Suas pontuações de admiração atuais eram iguais, todas atingindo 99 pontos. Kim Jisoo, Park Min-young tinham cada um diferentes emoções naquele momento. Mas todos compartilhavam o sentimento comum de estarem comovidos com o que Park Jin havia feito por eles depois de resolver as coisas com Young-Web. Park Jin saiu rapidamente em seu carro, o veículo acelerou pela estrada e a mente do jovem estava repleta de várias emoções. No entanto, essas emoções se inclinam mais para ganhos financeiros do que para pensamentos sobre relacionamentos. Park Jin sorriu para si mesmo. Quase chegando aos 100 pontos, sem desperdiçar esse bilhão. O jovem se sentiu animado por se aproximar da marca dos 100 pontos, imaginando quais recompensas o sistema lhe concederia ao atingir esse marco. Em transição para a Universidade H. O jovem recebeu uma mensagem de texto enquanto caminhava. Park Jin, eu estava errado. Você pode me perdoar? Park Jin respondeu rapidamente, vamos nos acalmar agora. Eu só quero um tempo sozinhos, vamos dar mais tempo um ao outro, pensou consigo mesmo. Deixe-a por alguns dias, caso contrário, ela pode. J realmente acredita que tenho princípios pouco claros e não consigo atender mulheres demais. Muito perdido em seus pensamentos, de repente, ele ouviu um chamado atrás de Park Jin, é realmente você. Assustado, ele se virou para olhar para trás, uma garota acenando para ele à distância. Senti que era você e, de fato, é você.
Já faz um tempo, Jin. Depois de olhar para o rosto da garota e sua figura atraente, o jovem se lembrou lentamente de Kim Jenny. Porque eu sinto que ela é um pouco diferente hoje? Surpreso, Kim Jening correu, agarrou a mão de Park Jin e o puxou, dizendo: Park Jin, venha comigo, vou te mostrar uma coisa. Oh! Jovem foi levado de volta. Claro, para onde estamos indo? Não pergunte, apenas me siga em sua mente. O jovem se perguntou o que ela estava planejando fazer? Ela estava tentando me convencer a comprar uma bolsa de grife. Ela gosta das minhas garotas, elas só se lembram de mim quando estão com pouco dinheiro. Vamos ver o que ela tentará vender da bolsa dela desta vez. Kim Jenny levou Park Jin do Sculpture Park em direção a um apartamento. O curioso Park Jin perguntou o que você finalmente quer fazer. Kim Jenny respondeu prontamente: Senhor Park Jin, espere, eu preparei um presente surpresa para você. Kim Jenny rapidamente abriu a porta e entrou no apartamento, dizendo: dê uma olhada. Nisto, dentro do apartamento, cada parede era adornada com pinturas com Park Jin como a figura central. O jovem homem ficou totalmente surpreso com tudo isso. Você pintou tudo isso? Ele escorando Kim Jenny respondeu: sim, de fato, acabei de comprar este apartamento e a sala de estar parecia um pouco vazia, então decidi pendurar alguns dos meus esboços. O jovem riu muito em louvor. Linda, então estes são os presentes inesperados que você preparou para mim, Kim Jenny com um rosto vermelho tomate negou não, de jeito nenhum. Eu pintei estes apenas pela alegria de fazê-lo. Então, reunindo sua coragem, ela declarou que esta casa é o verdadeiro presente que preparei para você. Ao ouvir isso, Park Jin ficou parado, totalmente surpreso. Normalmente, ele era quem presenteava ativamente com carros e casas, mas hoje uma garota estava tomando a iniciativa de dar a ele um presente valioso. Esta casa. Quero dizer que estou dando esta casa para você. Sim. Da última vez você me emprestou dinheiro e até ajudou meu pai a dar uma lição àqueles cobradores de dívidas. Graças a você, meu pai pode nunca mais jogar. Nossa família superou dificuldades e as coisas estão começando a melhorar à medida que nossa situação familiar melhorou. Comecei a refletir sobre mim mesma. Eu costumava ser muito extravagante, muito egoísta, apenas uma garota correndo atrás de dinheiro. Park Jin não gostar de mim e ao ouvir essas confissões sinceras de forma totalmente normal deixou Park Jin sem palavras e ele só conseguiu responder com uma reticência silenciosa. Kim Jenny levantou a mão alegremente e disse: quero me tornar uma garota digna de você, então, mais uma vez, vou atrás de você. Park Jin ao ouvir a oferta da casa de Kim Jenny e sua perseguição ativa. Park Jin sentiu-se um tanto chocado e incrédulo. Esta ainda é a mesma Kim Jenny, a garota da mineração. Como ela pode me dar uma casa dessas? O jovem hesitou e disse: embora você esteja me perseguindo diretamente, dar uma casa parece um pouco caro demais. Kim Jenny respondeu calmamente: você me deu 5 milhões antes e esta casa custa pouco mais de 3 milhões. Eu verifiquei. Perguntei ao seu colega de quarto, Liminho, e ele disse que você sempre chega tarde em casa e não há acomodações fora do campus, então eu comprei esta casa para você. Esta casa pode não significar muito, mas é o limite do que posso retribuir ao ouvir essas palavras de Jin. Pensou consigo mesmo, então é isso. Não é de se admirar que Kim Jenny não tenha entrado em contato ultimamente. Acontece que ela estava esperando para
Interpretá-la grande movimento entre as meninas amarradas. Kim Jane tem as piores condições familiares, mesmo não sendo inteligente. Concordar com isso atende às minhas preferências. Após um momento de contemplação, Park Jin respondeu: se for esse o caso, então eu aceito.